A paz a todos, boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos novamente. Que bom nós podermos nos alinhar, estudar a lei de Deus, que tanto benefício traz em nossas vidas. Nós agradecemos ao nosso Pai de amor e bondade por essas oportunidades que nós temos. Agradecemos também a Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos deixados para nós. Claro, agradecemos a presença de cada um, encarnado e desencarnados, para que nós possamos conversarmos hoje. Nós estamos iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então estamos na parte de introdução. Eu até já passei esse slide, mas aqui é mais para mostrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864, está com 154 anos já. E é uma obra que, tendo 154 anos, é atualíssima, cheira tinta da gráfica. Por quê? Porque é a lei de Deus. A lei de Deus é imutável. A lei de Deus não precisa ficar aperfeiçoando e atualizando. A lei de Deus é imutável, é perfeita. E o Evangelho trata disso, né? Da lei de Deus. Aquela lei que é capaz de trazer para nós a felicidade que nós tanto buscamos, que a gente tanto se esforça para encontrar, né? E claro que aqui fica o lembrete para que nós façamos o Evangelho no lar. Isso é muito importante nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas vidas. O Evangelho no lar. Dar a oportunidade para que os espíritos protetores possam nos ajudar, possam adentrar em nossas casas, possam encontrar um ambiente para nos beneficiar e muito. Nós sabemos que os assuntos, a divisão dos assuntos dos evangelhos, ela tem 5 divisões. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, entre aspas, as profecias, as palavras que originaram os dogmas. Dogmas são aquelas situações que sobrepõem-se ao raciocínio. Então, naquela crença, tem-se que aceitar o dogma sem explicação. Então, palavras que depois usaram para gerar dogmas. E o quinto, o ensino moral. Se essas 4 primeiras têm sido motivo de discussão, de desentendimento, de desarmonia aí fora, a quinta é inatacável. A quinta, o ensino moral do Cristo, esse é fantástico, maravilhoso, sempre atualizado. Ele permanece, esse ensino moral, inatacável. Ainda bem, né? Então, os assuntos do Evangelho, no caso, estudados pelo Espiritismo, os atos comuns do Cristo e os milagres e as profecias. Os milagres e as profecias é estudado num volume só, na Gênese. A Gênese é a origem, né, de tudo no universo. Então vamos deixar ele aqui. Os dogmas, que seria também, é possível ser estudado, porque os dogmas relacionam as penas futuras, os dogmas relacionam também as recompensas futuras, embora nós não tenhamos dogma dentro do Espiritismo, mas essas penas futuras e essas recompensas futuras é estudado nessa obra, O Céu e o Inferno. É uma das obras de Kardec também. E o ensino moral de Cristo, de Jesus de Nazaré, é estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo do Evangelho. Então, se perguntarem para vocês, qual o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? O ensino moral da obra do Cristo. Né? Nós sabemos que tem Evangelho segundo João Evangelista,
o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Lucas. E aqui está o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme o Espiritismo interpreta, conforme o Espiritismo traz à luz aquelas informações com a pureza original, graças às comunicações espirituais, graças à intervenção dos espíritos superiores, resgatando aquelas informações que haviam se perdido, trazendo informações corretas, porque muita coisa foi deturpada. Então, como Jesus disse, as plantas que meu Pai não plantou, será arrancada pela raiz. Então, aqui vem a pureza do cristianismo. Então, às vezes as pessoas aí fora nos perguntam, escuta, lá no Espiritismo vocês estudam, leem Jesus? É a religião que mais lê, que mais estuda Jesus, com mais profundidade, graças aos espíritos superiores que vêm nos ajudar, né? Essa obra mesmo foi feita com auxílio dos espíritos superiores. Então Kardec coloca assim: reunimos nesta obra os artigos que podem compor um código de moral universal. Olha que maravilha. Por quê? Um código de moral universal? Porque trata-se da lei de Deus. Jesus veio trazer a lei de Deus. Por isso que Jesus é atual, sempre. Porque ele veio trazer a lei de Deus. Percebe? Então, o Evangelho aqui, com a ajuda dos espíritos superiores, com a interpretação desse pedagogo, desse professor, desse orientador, com tanta clareza, com tanta didática, ele vem mesmo trazer um código de moral universal. Um código inatacável, né? Sem distinção de cultos. Todas as religiões poderiam fazer uso do Evangelho, porque aqui fica fácil entender. Lá na Bíblia, tem uma sequência, então está narrando uma viagem. Detalhes que às vezes passa despercebido. Mas nessa sequência de descrição, aparecem ensinamentos profundos de Jesus. A Bíblia, os evangelhos dos 4 evangelistas, tratam a vida de Jesus na ordem cronológica, do nascimento à crucificação. Aqui não, Kardec pega aqui os ensinamentos que têm afinidades, ensinamentos que são afins, que estão relacionados um com o outro. Por isso os capítulos aqui são diferentes da Bíblia. Os capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo são 28 capítulos. São 28. Né? Então, se alguém perguntar para você, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O que você vai responder? Porque muita gente faz essa pergunta aí fora. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é segundo o autor que compôs, né? Segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. E aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é? Em uma frase só. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É um código de moral universal. Se não houvesse preconceito religioso, todas as religiões, todas as doutrinas, todos os cultos, todas as filosofias poderiam beber nessa fonte maravilhosa. Mas, né? São preconceitos desnecessários, são preconceitos que só atrapalha aquele que tem o preconceito, né? As religiões é para religar as criaturas fraternalmente a Deus. Não tem por que uma religião discutir com outra, trazer desavenças, inimizades. Não existe. Isso expressa o grau de involução, de pequena evolução do ser humano. Não tem cabimento filhos de um mesmo pai discutirem e até brigarem por causa de religião. Então, a disposição dos assuntos no Evangelho segundo o Espiritismo é assim: Kardec vai lá na Bíblia dos 4 evangelistas e traz as máximas. E comenta ele mesmo.
com auxílio dos espíritos superiores, por intuição, por inspiração. E também dá a palavra depois aos espíritos superiores. Então vem as instruções dos espíritos. Praticamente todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo têm instruções dos espíritos. Então essa é a maneira como está construído, composto o Evangelho segundo o Espiritismo. As máximas que Kardec não criou uma moral nova, ele traz a moral do Cristo, comenta e dá a palavra aos espíritos superiores. Então aqui as máximas são as citações dos evangelhos, os comentários são de Allan Kardec, e aqui foram ditadas pelos espíritos superiores, essa parte das instruções, né? Veja, aqui nas máximas, reunidas pela sua natureza, suprimindo o que é estranho ao assunto e respeitada a tradução do Novo Testamento de Sassi. Kardec usou essa tradução, tá? De Sassi. Hoje tem uma tradução muito boa também de Haroldo Dutra Dias, que fez a tradução para o SEI, Confederação de Espiritismo Internacional. Ele traduziu diretamente dos manuscritos gregos para o português. Isso é inédito. Não tinha traduções diretas do grego para o português. Aquele juiz de direito, Haroldo Dutra Dias, fez. E a Federação Espírita Brasileira também editou, né? Então aqui os comentários com a ajuda dos bons espíritos. Coloca as máximas, os ensinamentos do Cristo ao alcance de todos. Desenvolve todas as consequências. Por isso que nós temos facilidade de entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Por causa da maneira como ele está construído, como ele foi montado, didaticamente, com todo o cuidado pedagógico. É isso. Instruções dos Espíritos, colhidas em diversos países. Allan Kardec falava 5 ou 6 idiomas, eu não lembro agora. E se correspondia com mais de 1000 centros espíritas no planeta Terra. E milhares de médiuns. Então, essas instruções foram colhidas em países diferentes, recebidas por médiuns diferentes. E esclarece e convidam à prática do Evangelho. Isso aqui é muito importante, essa parte das instruções dos Espíritos. Porque são aqueles que viveram, que superaram as dificuldades da Terra. Aqueles que já se formaram, diplomaram-se, entre aspas, e já estão em mundos mais evoluídos. Como, por exemplo, o patrono da nossa casa de oração, né? Santo Agostinho. Santo Agostinho dá várias mensagens de instruções no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente sabendo isso, fica mais fácil de estudar o Evangelho, porque você vê que tem uma lógica, tem um planejamento. Tem um planejamento muito profundo. Sobre o Evangelho no lar, veja o que Divaldo tem a nos dizer aqui, ó. Veja como é importante. E Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o Evangelho no lar. A bênção do Evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento, preparou a mesa modesta,
colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta. Ele parou, ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse: venho pedir uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe: a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse: sou, meu filho, sou eu. O homem tirou-se-lhe aos pés e disse: eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter necessidade de pedir-lhe perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe: Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Veja como é importante realizar o Evangelho no lar. E Chico Xavier fazia o Evangelho no lar, no grupo da prece, sozinho. Até que depois as pessoas foram chegando. Mas ele fazia sozinho. Imagina você fazer o Evangelho num centro, nessa casa de oração, sozinho. As pessoas que passam ali fora vão pensar que você está maluco. Você faz o Evangelho e comenta o Evangelho. Depois foram aglomerando pessoas em volta do Chico. E foram aumentando as pessoas, né? Nesse caso aqui, o Espírito pediu que ele fosse fazer o Evangelho no lar, na casa da viúva, que o filho único foi assassinado. Se é uma pessoa de pouca fé, uma pessoa bully é de pouca fé, né? Colocar o café. Se é uma pessoa dessa, ele não iria. Mas Chico Xavier foi à casa da viúva, por indicação do assassinado, filho da viúva. Olha que interessante. Então lá,
como a espiritualidade prepara. A gente pensa que os nossos planejamentos, as nossas programações são feitas aqui embaixo, pelo Robertão, né, na diretoria, seu Cláudio. Não, o planejamento é superior. Então, quando o Chico é convidado a ir fazer o evangelho no lar da viúva, o filho da viúva, o assassinado, estava promovendo isso. E coincide não é coincidência. Intui ao assassino para ir bater à porta daquela casa da viúva, onde teria o evangelho no lar. Bate a porta pedindo alimento. E é assim que a gente faz. Se é horário do evangelho no lar, e é um vizinho ou outra pessoa, fala, olha, nós estamos fazendo evangelho, já lhe atendo. Se desejar, entre e vamos fazer o evangelho juntos. Então, o mendigo, o homem sofredor, o assassino entrou, participou do evangelho no lar, que é coisa simples, lê-se uma página ou duas do evangelho e comenta. É isso. Ele participou, o coração dele foi tocado pelo evangelho. Imagina, a mensagem do dia também não foi escolhida pelos seres encarnados, é a espiritualidade superior que preparou a mensagem do dia, o perdão. Perdão. Para o assassino, que é benefício grande. E o perdão da viúva que perdeu o filho, que o filho desencarnou. Que é um benefício muito maior para ela. O benefício de quem perdoa é muito maior do que quem é perdoado. Esse mendigo participa da reunião, é tocado no coração. A senhora mãe, né, viúva e mãe do filho assassinado, também é tocada pela mensagem do perdão. E espontaneamente ela diz que perdoa ao assassino do seu filho, e teria esse assassino do filho como seu próprio filho. Então veja como a espiritualidade superior trabalha num planejamento. Nesse caso nós estamos vendo todos os lados, né? Nas reuniões mediúnicas também é assim. A espiritualidade superior planeja os médiuns que devem vir, o doutrinador, ou aquele que dialoga com os espíritos, tudo planejado. O espírito que vai comunicar, o assunto da noite, tudo planejado, para dar certo para aquele espírito que vai se manifestar. E aí muitas vezes a gente, por causa de uma outra atividade, onde a gente ainda não dá prioridade a Jesus, porque a gente sempre tem tempo, a gente sempre arruma tempo para aquilo que a gente prioriza. Se a nossa prioridade é o Cristo, a gente arruma tempo para o Cristo. Se a nossa prioridade é o futebol, a gente arruma tempo para assistir o futebol e fazer tudo que a gente faz. Não é isso? Então, nessa reunião mediúnica, que estão contando com aquele médium, o médium não priorizou o atendimento fraterno, a sua função, a sua missão, falta. E o espírito que tinha planejado comunicar-se, os espíritos superiores que o conduziu, ficam sem ação. Então veja que nesse exemplo que Divaldo falou, que aconteceu, que Chico Xavier participou, também é aplicável nas nossas reuniões mediúnicas. Ou seja, o espírita não pode estar só envolvido, o espírita tem que estar comprometido. Como diz Haroldo Dutra Dias. Sabe a diferença de envolvido e comprometido? Um exemplo. Vamos fazer um lanche de manhã com ovo e bacon. Tocinho de porco frito, né? A galinha está envolvida, ela deixou o ovo, mas o porco está comprometido. Ele deu a vida para que o lanche se realizasse. Essa é a diferença do espírita envolvido, que vem quando quer, quando pode,
não prioriza o Cristo na sua vida. Consequentemente, não prioriza a felicidade no seu caminho. E o outro que está comprometido, que já compreendeu que o caminho é esse e que a felicidade passa por aí mesmo. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho da verdadeira vida. Então, nesse evangelho, nesse culto no lar, que Chico participou, veja que sequência de planejamento. Não é o acaso não existe. Toda vez que a gente acha que é o acaso, é porque nós não percebemos a profundeza do planejamento divino. O acaso não existe. Então ali, a viúva espontaneamente perdoa o assassino do filho. E ela não sabia que ele estava ali na frente dela. E ele se apresenta à polícia, e pelo que eu sei, não me lembro a obra, mas esse assassino depois vem conviver e ajudá-la como filho, quando ele sai da prisão. Percebe? Então tudo é engajamento. Se o Chico não aceita, não tinha se realizado esse evangelho no lar. O espírito que foi lá bater a porta, quando foi convidado a entrar, ele poderia ter ido embora, né, Roberto? Poderia ter ido embora. Teria perdido uma grande oportunidade. Então, muitas vezes, as oportunidades batem em nossas portas, tocam os nossos corações, mas a gente está só envolvido e deixa a oportunidade de ser feliz para depois. Escolha. Nós fazemos as escolhas. Somos livres, temos o livre-arbítrio. E aqui eu queria mostrar para vocês a autoridade da doutrina espírita. De onde vem a autoridade da doutrina espírita? Conforme está no início do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, 2. A autoridade da doutrina espírita, controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Lembra que eu falei que Kardec se correspondia com mais de 1000 centros espíritas? Sim. E milhares de médiuns, de línguas diferentes, de países diferentes. Então eu pergunto para vocês agora, onde reside a autoridade da doutrina espírita? No homem ou nos espíritos? Quem acha que é o homem, levanta a mão. Quem acha que é os espíritos, mantenha-se como está. Não precisa fazer nada. Todo mundo acertou, tá vendo? E é uma participação de 100%, né? Todo mundo participou. Isso é bom, hein? Mostra que está todo mundo atento, ninguém com sono, não é isso? Mas a autoridade da doutrina espírita, ela está no homem dos espíritos, porque ela está na moral. Mas a autoridade de quem trouxe a doutrina espírita. Porque você, quando tem uma doutrina nova, ela está fundamentada em quê? Qual a autoridade dessa doutrina nova? O Espiritismo é uma doutrina relativamente nova, a partir de 1860. Onde está fundamentada a autoridade do Espiritismo? Em Kardec? Não. Kardec, excelente, foi preparado para essa missão, mas a autoridade do Espiritismo, da doutrina espírita, está nos espíritos. Veja, se tivesse fundamentada num homem, era uma concepção individual. Uma cabeça pensa, 2, 3 cabeças pensam diferentes e melhor, né? Você tem uma soma de informações. Então aqui, seria um ensino humano, como tem vários por aí, como teve vários desde a época de Cristo, né? Vários. De repente a pessoa senta lá e fala, não, vou criar uma doutrina aqui, viu, Cláudio? O Zé Cláudio. Vou criar uma doutrina aqui no ar-condicionado e o pessoal vai seguir. Não é assim. Tem até doutrina que o líder invoca que todos se cometam suicídio. Já viram, lembram disso na televisão? Mas ele não cometeu suicídio não, né? Então. Como é que você vai seguir alguém assim?
Por isso que a fé tem que ser raciocinada. Rejeite 9 verdades. Rejeite. Não aceite 9 verdades. Para não aceitar uma mentira. Quando a fé é feita, montada, construída em bases sem raciocínio, da fé cega, mais cedo ou mais tarde cai-se no abismo da descrença, no abismo da desilusão. Percebe? Aqui, os espíritos trazem uma concepção universal. Porque Kardec, comunicando-se, correspondendo-se com mais de 1000 centros espíritas, quando ele traduzia o texto, os textos eram iguais. Por exemplo, a lei de amor, lá no Evangelho, trazido por Lázaro e tantos outros espíritos, traduz da língua diferente que seja, do alemão e o outro do inglês, o outro do japonês, o texto é igual. Por que é igual? Porque trata-se da lei de Deus, e a lei de Deus é imutável, é perfeita, não tem retoque. Nem precisa atualizar a lei de Deus, ela é atualizadíssima, sempre. Então aqui, é o ensino dado pelos espíritos superiores. Percebe a diferença? Onde está fundamentada, onde reside a autoridade da doutrina espírita? Nos espíritos. Lembra quando queimaram as obras de Kardec na Espanha, em praça pública, com o objetivo de acabar com o espiritismo? Foi uma iniciativa da igreja na época. Queimar aqueles volumes todos, para acabar com essa doutrina nova. E acabou? Não. Divulgou mais. Porque o povo, o ser humano é assim. Não, mas por que queimou o livro? Não, é para não ler. Não, mas aí que eu vou ler. O ser humano é assim. Queimou a obra na praça pública para que ninguém lesse. Não, mas espera aí. Despertou curiosidade. Divulgou o espiritismo muito mais. Então é uma posição de marketing que os espíritos superiores permitiram. Agora veja, queimou os livros dos espíritos, queimou as obras de Kardec. Acabaria aí a doutrina? Não! Porque queima-se livros, mas não se queima espíritos. E o espírito que ditou uma mensagem pode ditá-la novamente. Não é assim? Queima-se livros, mas não se queima os espíritos. Se destruíssem o espiritismo todinho de hoje, mesmo hoje, se ele fosse todo destruído, ele renasceria amanhã, por instruções dos espíritos superiores. Porque não se atinge aos espíritos. Pode até matar homens, mas não se elimina espíritos. Os espíritos, nós espíritos, somos eternos. Então analisemos. Qual é a concepção ou qual é a opção mais ampla dessas duas, Roberto? Os dos espíritos. Qual opção tem mais aceitação? Uma doutrina feita por um homem só, cheia de falha, de limitações, ou uma doutrina feita por vários espíritos superiores que já diplomaram-se na Terra, que já passaram pela Terra, que já estão em mundos mais evoluídos e felizes? Percebe? Então a autoridade do Espiritismo não está em Allan Kardec. Hipólito Leão Denizar Rivaio foi de excelente participação. Ele reuniu, ele catalogou, ele colocou em sequência didática, lógica. Ele fez uma programação muito, muito importante, muito bonita, de um pedagogo. Mas as instruções vieram dos espíritos. E de países diferentes, com médiuns de línguas diferentes, trazendo a mesma mensagem, o que comprova que por caminhos diferentes, por línguas diferentes, em países diferentes, chegam-se à mesma verdade, que dá mais força à verdade. Percebe? Isso é a autoridade dessa obra nova, que é o Espiritismo, com 150 e poucos anos hoje.
todas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras do alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo as questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou as suas investigações. E descobriu que aquele jeito esquisito foi a maneira que então os espíritos usaram pra chamar sua atenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências, que o seu livro dos médiuns mostra bem. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais. Muito mais. Veja que interessante. Veja se não tem um planejamento. Veja se não tem uma programação por trás de tudo. Na década de 1850, 1860, as mesas giraram. Tem mesas girando hoje? Tem, seu Cláudio? Difícil, né? Por que não gira mais? Tem as casas espíritas. Mas mais que isso, por que as mesas não giram mais? Cantou aqui. Porque era só para chamar a atenção da humanidade que existia algo mais além da matéria, que o ser humano era algo mais além do berço ao túmulo, que a vida continuava além do túmulo. Então, fenômenos materiais. E o ser humano adora fenômenos materiais. Os fenômenos materiais chamou a sua atenção. E chamou a atenção do mundo todo, começando pelas irmãs Fox, nos Estados Unidos, pelas outras duas irmãs na Europa, na França, que Allan Kardec utiliza para a construção da obra, fazendo perguntas a elas, a duas meninas de 14 anos, duas adolescentes. Kardec perguntava e elas respondiam. Kardec organizou o livro dos Espíritos. Agora me explica como duas meninas com pouca experiência, adolescente, dão respostas de ciência, de filosofia e de religião tão profunda como está na obra O Livro dos Espíritos. Então veja, as mesas não vão girar mais, não precisa. Era para chamar a atenção da humanidade que tem algo mais além de matéria, tem o espírito. E Allan Kardec foi preparado para isso. Allan Kardec foi preparado por Pestalozzi, excelente instrutor. Pestalozzi. Pestalozzi foi preparado por Rousseau. E Rousseau foi preparado por Comênius. Olha a sequência de quase 200 anos. Comênius, Rousseau, Pestalozzi e o fruto, Allan Kardec. Precisava ter alguém com esse preparo
para ver que além das mesas girantes, por trás daquela brincadeira, por trás daquela diversão, tinha algo sério. Ninguém percebia. Foi aí que Allan Kardec fez as suas investigações. Porque não existe efeito sem causa. Efeito, por exemplo, febre. Por que uma criança tem febre? Tem uma causa por trás. Uma infecção e etc. Então não existe efeito, não existe o efeito sem uma causa antes. E Kardec chega à conclusão, competência dele. Não existe efeito inteligente sem uma causa inteligente por trás. Efeito inteligente, mesas dando respostas, ordenando as letras do alfabeto para formar palavras, para formar frases. É um efeito inteligente. A mesa não tem essa inteligência. Se é um efeito inteligente, Kardec se preocupou. Tem uma causa inteligente por trás. A causa inteligente era os espíritos. Chamou atenção, usaram prancheta, usaram números e letras no início da comunicação entre os espíritos e nós, encarnados, mas depois não precisou mais da prancheta. Ou será que Francisco Cândido Xavier usou prancheta, Sr. Cláudio, para escrever mais de 450 livros? Não! Não! Sem prancheta, diretamente catando na caneta, no lápis principalmente, grafite. Por intuição, por inspiração, por mediunidade que ele tinha, né? De ouvir os espíritos e escrever. Então veja, das revelações que aconteceram na Terra, das grandes revelações, nós vamos observar Moisés. Moisés trouxe os 10 mandamentos. É uma grande revelação, porque adoravam-se vários deuses. E Moisés mostra que existe um Deus único. Inicia o monoteísmo. E o povo já um pouco preparado, vem Jesus, né, que viveu em Nazaré, Jesus de Nazaré, e aprofunda esse ensinamento de que Deus é Pai amoroso, único de toda a humanidade. Segunda grande revelação. Agora analisa se o Espiritismo não é uma grande revelação. É uma grande revelação e é a terceira revelação. Não tem jeito de analisar de forma diferente. É a terceira revelação. Mas qual é o objetivo? Trazer ensinamentos para os seres humanos, para que nós possamos melhorar o relacionamento entre nós, um relacionamento mais fraterno, um relacionamento de mais tolerância, de mais paciência, de misericórdia um com os outros, um relacionamento de indulgência, não ser exigente com as faltas alheias, porque a gente também tem faltas. Não ser exigente com os defeitos dos outros, porque nós também temos defeitos. Não ser exigente com os vícios dos outros, porque nós também temos vícios. Se pudermos, vamos ajudar a que ele liberte-se do vício. Mas nós não temos direitos de ser exigente com os vícios dos outros. Nós podemos aconselhar e ajudar. Ou seja, qual o objetivo das 3 revelações? Que coincidem-se. As 3 revelações coincidem-se no objetivo moral. Sim, as 3 revelações têm o mesmo objetivo moral: melhorar a humanidade. Abandonar os vícios, buscar as virtudes, como a virtude da tolerância, da paciência. É tão difícil ser tolerante, ser paciente, não é? É um exercício que a gente tem que saber de fazer. Então, é uma terceira revelação e as 3 revelações estão focadas, alinhadas. Nenhuma é contrária à outra. Cristo disse: não vim destruir a lei de Moisés. Não, veio dar continuidade e aprofundamento. Da mesma forma, o Espiritismo não veio destruir a lei, mas dar-lhe continuidade,
dar condições para que nós possamos entender a lei de Deus e beneficiarmos-nos da lei de Deus, colocando-a em nossas vidas, exercitando essa moral do Cristo. Então, é isso, as 3 revelações grandes. Vocês não conhecem, mas tem uma 4ª revelação, tá? Pietro Baldi. Uma outra hora a gente pode falar sobre isso. 4ª revelação, na minha opinião, tá? Não tem valor, só eu que estou dizendo isso. Aqui eu queria falar rapidinho para vocês, mas eu termino antes das 11 da noite. Notas históricas, é o 3º, que está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já tinham visto isso lá? Ou sempre abrir o Evangelho e já ia logo num dos capítulos? Está lá. Está lá. Notas históricas, é rapidinho. Para isso a gente vai só lembrar uma viagem de Murutinga, aqui, um Brasilzão aqui, o oceano aqui, para a gente vir aqui em Jerusalém. Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, Nazaré por aqui. Jesus viveu aqui, pregava aqui em volta desse lago de Genezaré, pregava em volta aqui. Rio Jordão, deságua no Mar Morto. Jerusalém deve estar por aqui. Belém também é por aqui onde ele nasceu. Esse era o território do povo hebreu, um povo que já tinha um Deus único, já era um monoteísta. Eram 12 estados, ou 12 tribos, 700 anos antes de Cristo. Mas depois eles se dividiram em 2 turmas. Aqui no sul, né, ficou Benjamim e Judá, por isso ficou judeus. Aqui no norte ficou 9 tribos e Samaria, por isso samaritanos. Isso é interessante para a gente entender o Evangelho. Por exemplo, a parábola do bom samaritano. Os samaritanos e os judeus tornaram-se inimigos irretratáveis. Então, se você for lá no Evangelho, você vai ver a palavra nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos de conservar-se em pureza, conservar-se puro, castidade, obediência. Percebe? Pobreza. Mas espera aí, nazarenos, o que tem a ver com Jesus de Nazaré? Aqui, é antes de Jesus. Mas a cidade que Jesus morou, ele nasceu em Belém, mas morou em Nazaré. Então, aqueles primeiros cristãos que seguiam Jesus eram chamados de nazarenos. Então voltaram a usar a mesma palavra. Tudo bem. Então o significado de nazareno era antes e também depois do Cristo. Aqui vocês vão observar a palavra publicanos, cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Aqui vocês vão ver escribas, aquele que escrevia. Nome dado aí, a princípio, ao secretário dos reis, mais tarde aos doutores da lei. Sinagoga. Uma congregação, uma reunião, como nós estamos agora, que poderia ser dito que é uma sinagoga. A sinagoga do Robertão, né, seu Cláudio? Uma sinagoga, um lugar de reunião. Então, quando for ler o Evangelho e aparecem essas palavras, você já sabe o que é. Eu vou só passar algumas, lá tem muitas delas. Saduceus, seita judia, né, seita do povo judeu, que se formou por volta do ano 248 antes de Cristo. Foi assim chamada Saduceus devido a Sadoc, seu fundador. Sadoc, seu fundador. Então o que acontece? Na hora de aqui sai Saduceus. Essênios. Essênios, seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Terapeutas, até hoje tem essa palavra, né? De terapia, de tratamento. Servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus contemporâneos, da mesma época do Cristo.
e vamos aos passes.